E aí, camada? Esse é o podcast do Rei Grifo. O festival de cores, sons e movimentos, que era o Séquito da Dama Âmbar, já se instalara em uma mansão, desocupada pelo proprietário que fez a gentileza de falecer. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo. Eu sou a Thaís Prioli. E hoje nós vamos falar sobre O Rouxinol e os Espinhos, que é um conto escrito pelo Remo dos Conze para o livro Crônicas da Tormenta, volume 1, da editora Jambô. A gente já passou da metade do livro. Acho que falta, no momento, 4 contos, tirando esse, pra gente finalizar. Quem sabe a gente finaliza esse ano ainda. A parte interessante é que este é o segundo conto do Remo que nós estamos fazendo dentro do mesmo livro, então ele teve mais de uma contribuição para esse mesmo livro. O outro foi o Teopatia, que faz parte da nossa lista. Aí você pode acompanhar, nós temos uma lista no Tormenta. No SoundCloud. No SoundCloud, principalmente, é o local mais fácil para você encontrar nossas listas separadinhas, de acordo com os tópicos. Tem do Conan, tem do Tormenta, tem do Witcher, tem do Philip K. Dick lá, do Realidades Adaptadas. Todos esses que eu citei aí, fora o Tormenta, a gente já terminou. E tá saindo também do Silmarillion, do Tolkien. Isso, agora nós estamos rodando o Silmarillion e tentando terminar o do Tormenta. Exatamente, um dia a gente consegue. Apenas pra falar, a gente logo deve lançar uma votação pra decidir o nosso próximo livro de contos. Isso, exatamente. Nós temos algumas ideias, nós já tínhamos até anunciado algumas coisas que nós gostaríamos de fazer logo, mas a gente decidiu que o público tem que fazer parte também dessa escolha, que eu acho interessante isso. Afinal, vocês que consomem. Então, pois é. Thaís, sobre o que é esse conto do Rouxinol e os Espinhos? Esse conto, Roel Higald, é um mecenas em Tartan, que é a capital do reino corrupto de Alen, e quando ele compra uma escrava, a elfa Ediriel, uma competente cantora, para se juntar ao grupo da Dama Âmbar e realizar a obra de arte total. Tem um monte de títulos aí que não fazem muito sentido, mas é porque é isso mesmo. Isso, na verdade, se encaixa dentro da narrativa. E aí, Thaís, o que você achou desse conto? Eu gostei do conto em si, assim como o primeiro do Remo, que eu também havia gostado, né? É um conto bem diferente do tradicional. Eu acho que isso que é interessante. Quando você tá num livro de contos, você quer uma coisa diferente, você não quer uma aventura de RPG. Se quiser uma aventura de RPG, você vai e joga. É que aventuras de RPG tradicionalmente já são, em geral, já fazem parte das histórias longas, né, da narrativa longa. Exatamente. A narrativa curta, ela não se presta tão bem para uma narrativa desse tipo. Mas a comparação que eu quero fazer aqui é, se a gente pega a trilogia do Salvatore, a primeira, é uma coisa tradicional, uma aventura de RPG. Agora você pega o Pátria, que eu finalizei faz pouco tempo, é uma história muito mais rica. Muito mais pessoal, né? Exatamente. Sim. Você consegue se ligar aos personagens. Eu, sinceramente, não ligo muito pra aquela trilogia. Do Vale do Vento Gélido. Isso, do Vale do Vento Gélido. E aqui também, todos os contos que eu tenho visto, assim, que focam ou de expandir um pouco mais o cenário, ou de você conhecer mais um personagem ou outro, em geral tem um sucesso maior. Ou até pra mostrar uma coisa mais pitoresca e mais pequena dentro do cenário, né? Que é justamente isso que ele faz muito bem, o Remo. Tanto no primeiro, no Teopatia, quanto nesse. E não é necessariamente uma coisa pequena. Em geral, são coisas grandes até. Coisas assim, poderia se dizer épicas. Mas não é num contexto de aventureiros, né? Não é um contexto de grupo de RPG. Exatamente. Que é uma coisa que a gente associa muito facilmente por fato do universo do Tormenta ser proveniente desse universo do RPG, né? Sim, mas é o que eu falo. Se eu quisesse um grupo de RPG, eu jogaria. Eu não leria. Ali eu quero saber, pelo menos, minha opinião, eu quero saber mais sobre o mundo, sobre pessoas, reinos, coisas específicas, né? Exatamente. Sim. E você, o que você achou? Eu gosto bastante, principalmente do palavreado, assim, do vocabulário do Remo, que é muito diferente, assim, muito... Eu não vou dizer exótico, mas, assim, peculiar. A maneira como ele narra é uma maneira muito interessante, e eu gosto como ele coloca, às vezes, pequenas piadas referentes ao que ele tá falando sempre no final de uma história, que é como ele fez, por exemplo, nessa frase que eu falei do início, que ele fala que um cara, ele fez a gentileza de falecer. Ninguém fez a gentileza de falecer. Provavelmente ele foi assassinado, né, dentro desse contexto, pra alguém ocupar a casa
em que ele morava. Mas ele colocando dessa maneira, é como se ele estivesse tentando ser fino a respeito de uma coisa barbárica. Então, eu acho que é muito disso que ele tá representando nessa figura de linguagem o reino. Ele tá falando de Allen. Allen é aquele reino da intriga, da corrupção. E eu acho que é legal porque ele não precisa parar a história e falar assim, Allen é o reino da intriga e da corrupção. Não, só pela narrativa você já tá entendendo isso. Ele fala da nobreza decadente, ele fala da venda de escravos, ele fala de um monte de coisa que você já tá entendendo o que é o reino. Ele não precisa, tipo, parar e abrir um parágrafo pra falar onde eles estão. Essas são as marcas de um bom escritor, assim. E eu acho que o conto inteiro, ele mostra muito isso. Tem uma história bem diferente, assim, e que eu gostei também, eu achei interessante. Mas acho que a gente vai precisar entrar nos spoilers pra eu falar. A Dama Âmbar, afinal, estava na cidade, com o único objetivo de desferir um contundente golpe na face das artes. O exorcismo de todo o tédio e a promessa de florescimento tóxico. O que nós vamos descobrir é que, na verdade, a Dama Âmbar ela é uma manifestação da deusa Anilatir. Ela é uma deusa menor da inspiração, dentro do panteão de Arton ali. E ela está acompanhada pelo seu único paladino, que é o Tex Scorpion Mako, e eles pretendem fazer grandes revelações, entre elas, o que eles chamam de a queda de todas as máscaras, que finalmente ocorre quando a Ediriel, que é a elfa, ela canta com a bênção de Anilatir e faz com que todos os nobres confessem seus piores segredos entre si e para o povo. Então, esse é um evento assim que acaba modificando muito a vida dos nobres, tudo através do que a deusa Anilatir queria influenciar na cidade. Ela é uma deusa, só que eu acho interessante que ela sempre está influenciando assim, em coisas meio que pequenas, entre aspas, mas que causam um grande impacto ao longo prazo, né? São coisas pequenas ali, né? Mas no fim das contas vários nobres acabam revelando segredos, né? Do tipo, um nobre que fala que se deita com o filho. São segredos sempre escabrosos, assim. É tipo, zoofilia, é tipo, incesto. Aquelas coisas, assim, que deixariam eles muito mal em qualquer situação. Ali no... É praticamente um Zona da Verdade. Exatamente. Só que o Zona da Verdade, o pessoal não consegue mentir. Lá eles sentem a compulsão de contar. Falar. Eles começam a falar sem parar, assim, né? Tem alguns principais personagens, né? Seria a Oidiriel, ou o Oidiriel, que na verdade ele nasceu como um menino, né? Mas sempre gostou de cantar, é um elfo, e para atingir a melhor voz que ele pudesse, decide optar pela castração. Isso é baseado numa coisa do mundo real. Realmente existiam os castrati, que eram os meninos que eles eram castrados antes da puberdade, para que a voz deles se preservasse. Quando eles tinham a voz bonita, eles faziam isso. Na verdade, se você for pensar efetivamente, é como se eles ficassem com a voz quase feminina. Sim. Porque a voz inalterada é a voz feminina, que não é alterada pelos hormônios. Então, quando eles fazem a castração, que é a remoção dos testículos, ele não tem mais os hormônios de testosterona, então ele não vai desenvolver o engrossamento da voz, né, que é tipo que fica mais grave, que é o típico dos homens. Então, eles faziam isso para que os homens ficassem com uma voz assim de soprano, umas coisas assim. Tipo, por que eles não usavam mulheres? Porque na época a mulher não podia fazer nada, né? Não podia cantar, tanto que é a mesma época dos homens vestidos de mulheres nas peças de teatro, esse tipo de coisa. Mas aqui a gente tá lidando com uma situação que meio que foi voluntário, foi uma escolha do Ediriel. Mas uma escolha, uma idade bem jovem, né? Então, tem alguns pontos que eu não sei até que ponto uma criança conseguiria decidir, eu não quero ter descendentes. Não sei se não sei se é só isso. É que assim, aí a gente pode até entrar na discussão sobre descoberta da transexualidade, essas coisas. Mas no caso dele, eu acho que não tem nada a ver com sexualidade. Ele fez isso por amor à música, digamos assim, sabe? Tipo, entanto que assim, ele é apresentado nem no masculino nem no feminino. O autor alterna um pouco. Eu acho que é uma coisa proposital, porque pra mostrar que ele seria assim, simplesmente ou andrógeno ou não binário. Não binário, pra quem não sabe, que não é definido nem como fêmea, nem como macho, assim, nem como homem, nem como mulher. São coisas diferentes, mas tudo bem. Não, que o binário tudo que é binário ou é um ou é zero, né? Ou é um ou é outro.
E o não binário não é nem esse, pode ser uma terceira opção, por exemplo. Seria isso. Seria isso que o /A, Ediriel, né? A gente não tem um pronome indefinido. Em português é difícil. Seria, ele trata, normalmente ele trata como no feminino, pelo que eu entendi, porque todo mundo assume que é uma elfa, né, logo de cara. Então, quando ela é comprada pelo Royal, sei lá, Royal Rigol, ele até, tipo, fica meio apaixonado, assim, meio querendo uma intimidade maior, né, porque ele achava que era uma mulher, etc. Depois, quando ele descobre também que ele fala assim, não, mas eu também gosto de rapazes, é meio... O Royal é bem liberal também. Sim, mas o que eu acho complicado é só numa idade pequena, assim, de criança, muito jovem, ele escolher isso, sendo que ele não sabia se era isso que ele ia criar a vida inteira, cantar. Será que era o que ele queria mesmo? Ele fez um grande sacrifício por uma coisa que ele achava que era muito importante. Sei lá, acho que depois que passou dessa idade também, se ele decidiu fazer isso, ninguém dá o braço a torcer e fala assim, não, me arrependi de cortar, devia ter ficado, sabe? Não, ele fala, agora que já foi essa decisão, agora você é o melhor também, sabe? Exatamente. Meio que isso. E o outro seria o Tex Scorpion Mako, é um nome meio... Eu acho horroroso, assim, vou falar abertamente, eu acho assim, um nome bem ridículo. Tex, Scorpion e Mako. Tex me lembra o personagem dos quadrinhos, o cowboy lá. Porque Tex parece de Texas, né? Scorpion Mortal Kombat, né? E Mako é tipo um nome que aparece muitas vezes em japonês, uma referência a algum personagem, não sei, mas é muito esquisito, assim. Eu entendo que ele é um personagem esquisito, mas ele deveria ter uma esquisitice, eu acredito, intrínseca de Arton, do mundo de Arton. Não uma esquisitice que tem a ver com o nosso universo, sabe? Com referências às nossas coisas. Se fosse um personagem do nosso mundo, que é um cara esquisito e que assume esse nome, ok. Assim, sei lá, um ninja cyberpunk do futuro, mas é do nosso mundo mesmo, beleza, mas... Cowboy. Dentro de Arton... ninja, cyberpunk, cowboy, por favor. Mas dentro de Arton é muito estranho o Tex Scorpion Mako, cowboy, ninja, sei lá o que, Mako eu não sei o que seria. Mas eu gosto dele, pelo personagem ser esquisito. Eu só não gosto desse nome horroroso, mas o personagem em si, ele é um personagem muito bom. O conceito dele ser o único paladino da deusa da inspiração. E normalmente tem um monte de situações muito bizarras que parece que você fica duvidando se ele é um paladino ou não, se aquilo não é um delírio, sabe? Isso eu acho a parte legal. E ele ser o único, né? Sem falar que tem diversos outros personagens bem bizarros que aparecem. Tem o cara lá, o organista, o cara que toca o órgão, que é feito de insetos. O próprio Mecenas, né, que é o Rol Rigald, que ele é de uma família rica. E ele simplesmente um dia falou assim, agora eu quero ser mecenas, tá na moda. Tá na moda. Então você, que ele se muniu dos melhores especialistas e críticos pra aprender. Daí com isso ele conseguiu até classificar os compositores, mas segundo é dito, ele mal conseguia diferenciar uma sinfonia de um peido. Exatamente. Ainda assim... Ele sabia diferenciar quem era bom pelo valor das pessoas. Não pela qualidade musical. Tipo, esse aqui é bom, esse aqui não é. Mas se ele ouvisse eles cantando, pra ele tanto faz. É isso aí que você falou que eu ia lembrar de Mozart in the Jungle? Isso. Pode ser. Faz sentido. Você não sabe a diferença. Parece uma frase seria dita na série, de você não sabe diferenciar uma sinfonia de um peido. É um insulto de músicos. Mas enfim, eu acho os personagens dessa história até bem legais, assim, todos eles. Eu acho a finalização legal. O setting. O Tex, eu acho que o Tex não é um personagem do Remo. Eu acho que o Tex, ele é um personagem, tipo, da Dragão Brasil, que aparecia, assim. E aí o Remo escolheu colocar ele aqui. Por ser um personagem interessante, não pelo nome, eu acho. Uma coisa que eu achei interessante também é a maneira que é escrito. A maior parte dos contos ele é dividido em algumas partezinhas, né? E esse é bem divididinho, eu gostei da divisão que ele é feita. Bem estruturado, né? Bem estruturado. Você consegue ler em pouco tempo cada parte. É um conto de 15 minutos, mais ou menos, de leitura. Mas mesmo se você tiver só períodos de 5 em 5 minutos... Você consegue ler e manter uma coesão, assim, do que você tá lendo, porque ele meio que tem uns encerramentos como se fossem atos, né? O primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. E apesar de ser como você disse, um conto rico em vocabulário, não é incômodo.
que às vezes acontece isso. Não é barroco. Ele usa um vocabulário muito variado, só que é um vocabulário dentro do normal, eu acho. Pode parecer um pouco mais estranho, igual você tá acostumado a ler coisas bastante diferentes. Pode parecer estranho, mas é uma coisa que você se acostuma. E tendo em contato com a internet, essas coisas é fácil achar também o significado das palavras. Sim. Mas o que eu digo não tem nenhuma palavra esdrúxula, assim, que às vezes tem autor que acha que pra mostrar o conhecimento ele tem que usar uma palavra esdrúxula. O que é uma palavra esdrúxula? Sei lá, olvidar, sabe? Olvidar é uma palavra esdrúxula, sabe? Ela não é uma palavra... Ela é uma palavra que é usada em contextos jurídicos, por exemplo, mas, tipo, não... Você vai usar dentro de uma narrativa normal, assim, que não tem nada a ver com júri, por exemplo. É estranho. Aqui não tem nenhum tipo dessa palavra enigmática, sabe? As palavras são palavras que você sabe o que quer dizer. Podem até serem palavras um pouco mais difíceis. É que nem a palavra enigmática. Enigmática é uma palavra assim, ela é um pouco mais fina, talvez, mais elegante, mas provavelmente a maior parte das pessoas sabe o que significa enigmática. Muito bem, Thaís, você recomenda o conto Rouxinol e os Espinhos? Recomendo, eu gostei bastante, eu acho interessante a escrita do Remo, é bem diferente, tem um pouco de humor, tem um pouco de tudo ali. E o que eu recomendo também, caso você tenha gostado desse conto, pode parecer um tanto quanto estranho, mas é uma série da Amazon que chama Mozart in the Jungle, que é bem interessante, fala um pouco dessa parte mais musical, se passa em Nova York, com a Orquestra Sinfônica de Nova York. Ele explora bem o universo da música clássica atual, assim, né, das grandes orquestras, dos grandes artistas, e como eles são, tipo, um universo à parte, assim, uma coisa assim, eles são um rockstar dentro de nicho, né, essas coisas. E uma outra coisa também tem um episódio do podcast Mamilos que chama Drags, Elegância e Extravaganza, que é bem interessante. E a gente comentou, né, dessa época em que as mulheres não podiam atuar. Isso, que originalmente considera-se que seja o início do drag. Isso. Porque drag queen é uma palavra que nasceu nos palcos, nasceu no teatro. Os caras usavam roupas longas, exageradas, e as roupas se arrastavam. Então virava, tipo, as rainhas do arrasto. Drag queen. Você recomenda? Eu recomendo. Eu acho que um dos melhores contos, provavelmente, do livro. Por enquanto, assim, se juntar os dois contos, eu acho que o Remo seja o melhor autor do livro. Até agora. Eu gosto por causa da narrativa, como ele é simples enquanto é narrado, mas como ele é complexo como ideia e por tudo que ele tá tentando mostrar na história, eu acho, assim, muito bem escrito o conto. Eu gostei pra caramba. Eu recomendo com certeza. O nosso próximo conto vai ser do Silmarillion. Próximo conto não, né? Porque não é um conto. Nosso próximo capítulo vai ser do Silmarillion, que é do princípio dos dias. Isso. Nós estamos agora explorando de novo as origens de Arda. Ele é o terceiro capítulo que a gente tem no livro. Nós já fizemos Ainulin Dale e o Valaquinta. Já temos a playlist do livro também, caso você queira começar a ouvir. Isso. Espero que vocês tenham gostado deste episódio do Rouxinol e os Espinhos. Até a próxima. Até mais.